Olá, pessoal da gravação, bom dia. Estamos começando agora a nossa aula e eu estava comentando. Mulher, pois é, sempre tem isso e por isso a gente sempre grava a aula. E aí, gente, mais uma vez, eu já tinha falado isso no início do ano, mas olha, não se sintam obrigados, tá certo? Eu estou aqui, eu sempre vou dar aula com quem consegue entrar. Com quem não consegue, eu sinto muito, mas as aulas estão no YouTube. E é isso, nesse contexto de AD, a gente não pode exigir de ninguém, principalmente de vocês que estão tentando trabalhar, tentando estudar, tentando fazer várias coisas. E acompanhar a aula online é uma grande dificuldade, eu entendo completamente. Então, não se sintam obrigados. E as aulas estão todas gravadas no YouTube. Fiquem bem. Namastê. Galera, então, vamos lá. É, Tá, eu estava falando sobre a sequência de aula de Direitos Humanos e Cidadania, tá certo? Eu abri um parêntese e falei sobre as culturas ameríndias. E aí agora era para a gente falar sobre os conflitos entre essa cultura europeia, né, iluminista, esse mundo iluminista e o mundo ameríndio, né, o que foi a colonização, né? Mas por questões que fogem ao meu controle, que no caso é da própria realidade, eu decidi fazer uma aula para nós discutirmos as questões sobre patrimônio. E aí é outro parêntese, não foge tanto da sequência, porque a gente está falando sobre direitos humanos e patrimônio é um direito humano, e aí a gente também eu também vou citar isso, também vou relacionar com isso. Mas a gente vai sair um pouquinho da sequência que nós iríamos falar sobre colonização. Nós vamos voltar para essa sequência, tá certo? Não se preocupem, a partir da próxima segunda-feira a gente vai voltar para essa sequência, mas por enquanto hoje a gente vai discutir patrimônio, porque nós temos questões mais urgentes que estão acontecendo à nossa volta, que eu acho essencial que vocês estejam a par dessas discussões para poder compreender o que, que está acontecendo à nossa volta. Como eu falei lá no início do ano, deste ano letivo, o meu compromisso, o meu compromisso é ensinar a vocês não, é desenvolver com vocês, né? É desenvolver com vocês as capacidades de leitura de mundo histórico que vocês têm, tá certo? E aí o Enem fica como um acessório nesse compromisso, né? Como parte da vida de vocês que vocês vão ter que passar e vão passar. Então, por isso, eu decidi dar esta aula sobre memória e patrimônio. Então, para começar, o que vocês entendem por memória, pessoal? Memória. Quando eu falo a palavra memória para vocês, porque memória é uma palavra e a gente usa essa memória a gente usa essa palavra de diversas formas, relacionadas ao computador, relacionados a ótimo, meu mouse decidiu parar de funcionar. Que delícia. Relacionados ao computador, relacionados a várias coisas diferentes, né? Então, e aí? Como vocês entendem a memória? O que é memória para vocês? Então a memória está relacionada ao passado, tá certo? Mas o que é ter uma memória daquilo, Ana Cláudia? O que é isso? Tipo assim, tá, isso aconteceu no passado e nós estamos lembrando. O que é esse lembrar? Passar as coisas na cabeça? Onde é que fica guardada a memória? Como isso acontece? Como vocês enxergam isso?
Já pararam para refletir sobre? Então, lembranças, passado. Então, é isso. Memória está relacionada ao passado e está relacionada a uma capacidade humana de lembrar, né? De rememorar, de tocar novamente esse passado. E aí, vamos lá. O que vocês lembram e o que vocês esquecem? Porque assim, tá, algo que aconteceu no passado, certo? Mas a gente não lembra de tudo que aconteceu no passado, não é? Ou vocês lembram de tudo que aconteceu no dia de ontem? Ou vocês lembram de tudo que aconteceu no ano passado? Como vocês definem o que lembrar e o que esquecer? E aí, complementando essa pergunta, vocês definem o que lembrar e o que esquecer, ou vocês simplesmente lembram e esquecem e nem percebem que essa escolha foi feita? Geralmente a gente se lembra, né, das coisas que foram mais marcantes na nossa vida, né? E as coisas que não foram, geralmente a gente esquece. Interesse, coisas marcantes. Interessante essas palavrinhas que vão aparecendo. Olha só. O que vocês estão me contando, galera, é que a memória da gente, ela tem uma característica, né? Ela tem uma capacidade que ela é seletiva, tá certo? Então, a nossa memória, ela é seletiva. Por que ela é seletiva? Porque nós não somos um computador, nós não temos uma capacidade infinita de armazenamento, nem os computadores têm, né? E na nossa memória, né, nós vamos guardar o que é mais importante, o que nos interessa de alguma forma, o que nos tem significado. Então, todo ato de lembrar é também um ato de esquecer. Porque se você está lembrando, tá certo? Que aquele relacionamento de 2 anos atrás foi um mar de rosas, foi uma maravilha, você queria muito voltar para o seu ex, você está esquecendo de todas as vezes que ele não lhe respondeu no WhatsApp, de todas as vezes que ele fez você sentir ciúmes, de todas as vezes que vocês passaram raiva, enfim, todo ato de lembrar é um ato de esquecer, tá certo? A nossa capacidade, a nossa memória tem uma capacidade seletiva. Nós selecionamos o que nós vamos lembrar, nós escolhemos o que lembrar. E essa escolha é ou não consciente. A gente nem sempre percebe que nós estamos escolhendo, porque nós temos outra característica na memória que ela é uma capacidade narrativa do humano. Nós estamos contando a memória, tá certo? Quando eu pergunto a vocês, por exemplo, como foi o dia de ontem de vocês, e vocês buscam na memória, vai vir na sua memória uma historinha sobre o dia de ontem, certo? Sempre vai vir uma historinha. Sempre vai vir assim, eu acordei ontem, aí eu não tomei café, tomei minha medicação, fui ajudar a mãe a fazer o almoço, do dia dos pais, fiz uma sobremesa do meu pai, aí a gente almoçou e tal. Vai vir uma historinha na minha cabeça, tá certo? Narrando esses fatos do passado. E é nessa historinha que a seleção vai acontecendo. Entendeu? Então, assim, essa seleção de fatos, ela é consciente e inconsciente. Vai ter coisas que eu vou ter esquecido porque o meu inconsciente não guardou, passou, mas vai ter coisas que intencionalmente eu estou apagando dessa história, eu estou tirando dessa história, porque eu não vou passar aqui, se eu for contar tudo que eu vivi no dia de ontem, eu vou passar 24 horas contando uma história, não é? Eu não vivi 24 horas no dia de ontem, então eu vou passar 24 horas contando uma história, isso não é possível, né? Então a gente vai
escolhendo o que colocar. Qual é a parte mais interessante para colocar nessa história? Isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Espera aí só um pouquinho, deixa eu dar uma pausa. Pierre, eu fiz café, porque eu tomei um pouquinho do seu café. Então a garrafa tá cheia, tá bem quentinha, tá certo? Por favor, me empreste um pouquinho do seu café. Obrigado por ter me emprestado um pouquinho do seu café. Voltando, pessoal. Então, é uma capacidade seletiva e uma capacidade narrativa. E aí, este carinha, o nosso Maurice Halbach, ele fala sobre, ele é um autor, ele é um historiador, deixa eu ver se ele é francês ou alemão. É um sociólogo, minha gente, e eu falo francês. E eu pensando que ele era historiador. Ele é um sociólogo francês, tá certo? Que ele tem uma obra conhecidíssima sobre as faculdades da memória, tá certo? E aí ele fala sobre as capacidades da memória, sobre as características da memória, de que ela é individual e coletiva. Existem memórias individuais e existem memórias coletivas. Para o Maurice Halbach, a memória são reminiscências do passado. Essas lembranças que vocês falaram, esses pedacinhos de passado que ficam na nossa cabeça, são pequenos pedaços mesmo, reminiscências, pedacinhos espalhados de passado, que a gente junta em uma narrativa, tá certo? Isso é a memória, como memória, para Maurício Halbach. E aí ele desenvolve, né, o pensamento de que a memória tem uma influência, sofre uma influência das construções sociais. Por quê? O que eu lembro de ontem, por exemplo, vamos lá. O que eu lembro de ontem não é só o que eu quero lembrar. É o que a coletividade, o que a sociedade, o que todas as construções sociais que me formaram me dizem que é importante lembrar. Vamos deixar isso mais claro? Por exemplo, eu lembro que ontem foi Dia dos Pais. E é importante eu guardar na minha memória que eu fiz um almoço para o meu pai e que nós almoçamos juntos. É importante eu guardar na minha memória não porque eu quero individualmente, mas porque isso para Maurício Halbach, tá certo? Não porque eu quero individualmente, mas porque a sociedade tem uma construção coletiva, tem uma construção social que me diz que as relações de família são importantes, que me informam sobre as relações de família, tá certo? E que me dizem que a relação de respeito e de carinho com o meu pai é algo que me forma como parte dessa sociedade. Tá certo? Então, por isso, guardar esta memória das relações com meu pai são importantes. Não simplesmente porque elas são importantes para mim individualmente, mas porque para um coletivo ela também é importante. Então, para o Maurice Halbach, existem memórias individuais e memórias coletivas, e elas interagem. Tá certo? A memória individual, ela é construída pela coletividade. Foi exatamente o exemplo que eu dei agora. Tá certo? Mas aí, vamos mais longe um pouquinho, por exemplo. Como assim, na rede? Não entendi. Sim, um belo repertório sociocultural na redação. O Maurício Halbach é uma referência, galera, essencial para trabalhar memória. Qualquer discussão de memória. Aí vocês jogam assim, gente, vocês jogam Maurice Halbach fala que a memória é reminiscências do passado e ela é individual e coletiva. Não precisa nem escrever muito não, mas é isso. Eles já vão pensar que vocês leram toda a obra de Maurício Halbach sem ter lido, mas o resumo da obra é isso. O que ele fala é isso. Existem memórias individuais e memórias coletivas.
Por exemplo, o que nós lembramos, ninguém aqui viveu o período da ditadura. Foi correto? A não ser que tenha algum Benjamin Button, ninguém aqui viveu o período da ditadura. Tem algum Benjamin Button aqui? Gente, a referência desse filme não é mais da idade de vocês, né? Ou é? Tô chocada. Tinha um filme que é O Curioso Caso do Benjamin Button, que é um cara que ele nasce velho e vai ficando novo ao longo do tempo. Vamos voltando. A ditadura, tá certo? Todo mundo aqui, eu espero, que tenha uma memória sobre a ditadura, sem ter vivido a ditadura. Nós lembramos, de algum jeito, das aulas que nós tivemos, dos filmes que nós assistimos, das histórias que nos contaram, dos documentários que nós vimos, das reportagens que nós vimos, do que nós lemos. Tudo isso vai montando a nossa memória sobre a ditadura. E aí, essa memória, ela é coletiva, porque ela foi formada pela coletividade, pela sociedade como um todo. E foi a sociedade como um todo, e aí, assim, não é um espectro, um ser que paira a sociedade. Não, são as pessoas que foram escolhendo, tá certo? O que é que vai ficar, o que é que não vai ficar, o que é que vai para o que é que vai para esse filme, o que é que não vai para esse filme, o que é que vai para o livro didático, o que é que não vai para o livro didático. Foi escolhendo, tá certo? E aí, a nossa memória individual, ela vai ser formada por uma noção, a nossa memória individual sobre a ditadura vai ser formada por uma noção de que construir um país democrático é importante. Por essa memória coletiva que diz, certo? Essa memória coletiva sobre a ditadura que nos conta que a democracia é a única saída possível e ela é importante. Então, as nossas memórias individuais sobre a ditadura, elas vão ser filtradas, certo? Elas vão ser contadas a partir dessa noção coletiva inicial, tá certo? Então, para o Maurício Halbach, cada memória individual, a minha memória, a memória de vocês, cada memória individual é um ponto de vista das memórias coletivas. Então, as memórias elas se formam na coletividade, nas relações sociais, certo? E o que eu entendo, o que eu lembro daquela memória é um ponto de vista das memórias coletivas, tá certo? Eu estou fazendo essa aproximação, galera, sempre de um ponto de vista individual, mas é importantíssimo que vocês entendam o seguinte: para o Maurício Halbach, para a história, para a sociologia, para as ciências humanas como um todo, a memória é uma capacidade social, tá certo? Ela não é individual somente, ela não é simplesmente o conjunto de ligações que os meus neurônios fazem para lembrar de alguma coisa, ela não é isso, tá certo? A minha memória ela é social, porque eu vou narrar, eu vou contar para outras pessoas, as outras pessoas vão influenciar na minha memória e eu vou montando essa memória. A memória é uma vivência social, certo? Para frente. E aí a gente tem essa página de dicionário que fala sobre... Gente, eu não coloquei qual era o dicionário porque eu realmente não sei qual é o dicionário, eu peguei na internet. Mas é só para vocês verem, é só para ilustrar mesmo, para vocês verem como a memória, a palavra memória, ela tem diferentes significados, mas todos falam sobre guardar algo, tá certo? Memória está relacionado a guardar, a lembrar, tá certo? E aí, né, é uma palavra polissêmica, uma palavra que tem muitos significados. Polissêmica. Muitos sêmica significados. Muitos significados nessa palavra, tá certo? Mas para a história é isso. Para ciências humanas, a memória é uma capacidade social seletiva de narrar o passado a partir das reminiscências que nos ficam, a partir dos pedacinhos de passado que nos ficam. E patrimônio? Pronto.
Definimos o que é memória, certo? Vamos definir agora o que é patrimônio. O que é patrimônio para vocês? Quando vocês escutam a palavra patrimônio, quando vocês veem aquele vídeo da Betina no YouTube, aquele antigão do YouTube que era: eu tenho 21 anos, olá, meu nome é Betina, eu tenho não sei quantos anos e eu tenho um patrimônio de R$ 1 milhão. Vocês querem saber como eu fiz isso? Vocês lembram desse vídeo? Quando a Betina fala, eu tenho um patrimônio de tantos milhões de reais, o que é patrimônio, galera? O que vocês entendem como patrimônio? Gente, um segundinho aqui que eu vou só abrir a janela, mas vão jogando as respostas no chat, por favor, porque eu quero escutar de vocês, ou no caso, ler de vocês, o que é que vocês entendem por patrimônio. Tá, Cláudio, eu vou voltar. Cláudio, a memória, tá certo? É uma capacidade humana de guardar o passado de maneira narrativa, tá certo? Ela tem como característica a seletividade. A memória ela é seletiva, tá certo? Para o Maurice Halbach, ela é individual, ela existe a memória individual e a memória coletiva. O Maurice Halbach define a memória como reminiscências do passado. Pronto. Para ele, tá certo? E aí, por que eu estou dizendo para ele? Porque existem outras definições de memória, como tudo nas ciências humanas, existe 1 milhão de definição para tudo, mas aí a gente tem que escolher uma definição para usar. O individual, e para Maurício Halbach, a memória são reminiscências do passado e ela é individual e coletiva. Existe a memória individual e existe a memória coletiva e elas interagem. Tá certo, Cláudio? Vou voltar para a discussão do patrimônio agora. Olha aí o que vocês estão falando no chat. E essa é a definição do dicionário de memória. Herança paterna, bens de patrimônio. Herança paterna, bens de família. Em tempos passados, bens necessários à ordenação e sustentação de um eclesiástico, de um padre. Quaisquer bens materiais ou morais pertencentes a uma pessoa, instituição e coletividade. Então, patrimônio, assim como vocês estão falando aqui no chat, olha só, no chat tem dinheiro, bens materiais. Não, Irene, ela fala bilhões de patrimônio, viu? Não é milhões de seguidores, não. Ela fala que desenvolveu não sei quantos milhões de dinheiros mesmo, viu? É de patrimônio o vídeo. Que ela diz que sozinha, do nada, apenas com a ajuda da herança do pai dela, ela conseguiu construir o patrimônio. Sozinha, basta você investir. Você aí que recebe R$ 10 por mês, é a mesma coisa dela que recebeu uma herança. Pessoal, voltando. Então, o patrimônio, para vocês e para o dicionário, ele tem essa ligação com algo material, tá certo? É isso que eu estou entendendo. Para as ciências humanas, para a história, a ligação do patrimônio é com a memória. O patrimônio, ele representa uma ligação com a memória, tá certo? E essa ligação,
é de que ele é o assentamento da memória. Quem for aí de candomblé entende muito bem essa palavra, assentamento. Mas, para quem não é, eu vou falar dela agora. Assentamento da memória. O que eu quero dizer é que é no patrimônio, tá certo? Que a memória coletiva se vê representada. E aí, esse patrimônio, ele é, no caso, para a história, tá certo? Para a história, o patrimônio representa o assentamento da memória. Ele representa a materialidade da memória. Professor, e o patrimônio... Caio, vou chegar aí nessa discussão, mas é por aí, exatamente, exatamente. Vamos no caminho aqui, ó. Quando eu falo que o patrimônio é o assentamento da memória, certo? Aí vocês podem perguntar, professor, e os patrimônios imateriais? Tipo o Museu Câmara Cascudo. Isso, exatamente, muito bom, vocês estão compreendendo. E os patrimônios imateriais? Os patrimônios imateriais, eles não têm materialidade, eles são imateriais, você não pode pegar, ele não é um museu que você pode tocar, ele não é um prédio antigo que você pode ver e tocar. Mas os patrimônios imateriais, né, são fazeres, práticas, são danças, são festas, certo? Que quando acontecem, trazem de volta uma memória coletiva, reacendem uma memória coletiva. Então eles também são lugares de assentamento da memória, são lugares em que você vê, né, ou no caso você sente essa memória sendo retomada. Quando, por exemplo, você come uma ginga com tapioca aqui em Natal, e aí você lembra, putz, isso aqui é um patrimônio material do estado do Rio Grande do Norte, quer dizer, ser norte rio-grandense tem ligação com a ginga com tapioca. Então a ginga com tapioca me lembra, a ginga com tapioca ativa minha memória e me diz que eu sou norte rio-grandense ou que eu não sou, que eu estou apenas visitando. Entendem? Mas de qualquer jeito, o patrimônio tem uma ligação direta com a memória. O patrimônio é a materialidade da memória. O patrimônio é o assentamento da memória. Tá certo? E ele também, por isso, é narrativo. Ele também conta uma história. E aí eu vou entrar nos exemplos dos museus que os meninos estão falando. O Museu de São Gonçalo do Amarante, o Museu Câmara Cascudo, eles são patrimônios, tá certo? Porque eles são lugares de guarda da memória. E o que está dentro do museu também é patrimônio, porque eles são coisas que guardam as memórias. São coisas que quando nós vemos, quando nós tocamos, quando nós interagimos, nós estamos interagindo com pedaços de passado. Lembra que a memória são reminiscências do passado? Então o patrimônio são essas memórias, são essas reminiscências que eu posso pegar. Ou não, né? Ou que eu posso sentir, que eu posso fazer, que são os patrimônios imateriais, né? Mas de qualquer jeito, ele também tem essa dimensão narrativa. E aí, pensando nos museus, você vê essa dimensão narrativa muito claramente. Porque o Museu Câmara Cascudo, o Museu de São Gonçalo do Amarante, eles contam uma história quando você entra no museu. As coisas estão dispostas, né? Os patrimônios estão dispostos contando uma história. Percebem? Entenderam? Então, o patrimônio é uma narrativa dessas memórias. É uma das formas de narrar essas memórias do passado, essas memórias coletivas. Entendem? É como se, por exemplo, para falar do dia de ontem, para usar o exemplo que eu estou usando desde o início da aula, eu tivesse colocado aqui na mesa para vocês verem vamos lá, a caixa da minha medicação, depois tivesse colocado o celular da minha mãe, que eu fiz pagamentos ontem, depois tivesse colocado os instrumentos que eu usei para fazer o almoço, tipo a vasilha e tal, a batedeira, uma coisa que eu usei para fazer o almoço, tivesse colocado uma foto com meu pai.
a disposição desse patrimônio, a disposição dessas coisas vão nos contar uma história. Entendem? E essa história tem uma dimensão política, porque o patrimônio socialmente ele é político, tá certo? E aí a gente está entrando no cerne da questão de hoje, que é o que nós queremos lembrar. Olha só, esse é o artigo 206 da Constituição Federal de 1988. E ele explica o que é patrimônio para o Brasil, porque o patrimônio hoje ele é entendido, tá certo? Como uma responsabilidade do Estado. Ele é o patrimônio de um Estado. E aí constituem patrimônio cultural para o Brasil, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressões, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O que é que a gente tem no artigo 206? O que a gente tem é o Brasil, o Estado brasileiro, dizendo, olha, patrimônio para mim é isso. Por que eu preciso definir, por que o Estado brasileiro precisa definir o que é patrimônio? Como eu estava falando, patrimônio é uma dimensão política. Porque o que é patrimônio para mim, o que é coisa que tem significado, o que é materialidade que tem significado de uma memória para mim, pode não ser para Ana Cláudia, pode não ser para Cláudson, pode não ser para Caio. E aí, essas disputas do que é que vai ficar, o que é que não vai ficar, ela dá ao patrimônio uma dimensão política. E essa dimensão política, ela está expressa na nossa Constituição. Quando a nossa Constituição diz, olha só, patrimônio são os bens materiais ou imateriais, então nós estamos considerando não só os patrimônios materiais, mas também as práticas, os saberes dos povos e tal. Nós estamos considerando patrimônios imateriais. Eles podem ser individual ou um conjunto, tá certo? Mas de qualquer jeito eles se referem a uma identidade. Patrimônio tem ligação com a memória coletiva. É a memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Por isso que eu estava falando agora da ginga com tapioca. A ginga com tapioca, ela é patrimônio material do estado do Rio Grande do Norte, porque ela forma uma memória do Rio Grande do Norte, pelo menos de Natal. Mas ela forma uma memória social, coletiva. Entendem? Essa é a definição que nós temos de patrimônio para o Estado brasileiro. E aí eu estou dando essa definição, por quê? Porque patrimônio não tem uma definição específica, tá certo? Patrimônio é um bem a ser guardado e tem uma ligação com a memória. A definição seria essa. O que vai depender do que é ou não patrimônio vai ser as disputas políticas em cima do patrimônio. E é isso que a gente vai entender na aula de hoje, tá certo? São as disputas políticas que definem o que é ou não patrimônio, o que vai ou não ser guardado, o que é ou não importante, o que forma ou não a nossa identidade. Vamos lá. Esse conceito de patrimônio, essa ligação do patrimônio com a formação da identidade, que a gente viu agora no artigo 206, ele é uma ideia francesa. Por que ele é uma ideia francesa? Porque ele é desenvolvido, e aí, assim, eu estou usando como referência a França, tá certo? Mas é só para vocês terem noção de que ele é desenvolvido na Europa. Ele está sendo pensado de várias maneiras diferentes em vários lugares da Europa, tá certo? Mas na França, ela tem uma ideia que é de que esse patrimônio forma a nação. Percebam, galera, que a gente estava falando de Revolução Industrial, e aí, de Revolução Francesa, e aí, lembrando que essa aula está dentro do assunto de Revolução Francesa, né?
Na Revolução Francesa, a gente tem os franceses matando o rei. O rei era a França. Tipo assim, você é francês porque você é súdito de tal rei. Porque você vive naquele território que é do rei. Agora não tem mais rei. Então, de quem é esse território? É de todo mundo? Eu sou súdito de quem? Mas lembram que a Revolução Francesa, ela marca ela marca o fim, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ele marca a diferença entre cidadão e súdito. Morre o súdito e nasce o cidadão, né? Que é esse ser da coletividade, esse ser partícipe da sociedade. Então, a quem esse cidadão serve? Esse cidadão serve à nação. Esse cidadão serve à França, ao país França. E esse país é de todo mundo. Esse país é de todos os franceses. E aí, esses patrimônios que antes representavam os bens da coroa, representavam os bens do rei, vão ser ressignificados para corresponderem a uma ideia de nação. Então, o Palácio de Versalhes, ele não representa mais a casa do rei, ele vai representar um passado da França. Sei lá, o palácio, eu não sei, vou citar palácios aleatórios aqui da França, porque eu não conheço Paris, nunca fui, infelizmente. Se quiser pagar minha passagem, certo? Próximo mês tem um amigo meu indo, eu queria ir com ele, dar uma turistada. Mas vamos, sei lá, o palácio o palácio de porcelana, ele não é mais o palácio em que o rei administra a França. Ele vai ser o palácio que vai abrigar a Assembleia Constituinte. Então, o símbolo desse palácio, o significado desse palácio vai ser a representação dos povos dentro dessa Assembleia. Entendem? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o que acontece na França depois da Revolução Francesa é uma ressignificação, é colocar novos significados em patrimônios que já existiam. E esses significados vão estar ligados à ideia de nação. E desde então, desde a Revolução Francesa, em que nasce essa ideia de nação, essa ideia de uma nação que não está mais ligada a um rei, mas está ligada a uma coletividade que forma essa nação, a uma identidade nacional. E aí lembra do 206, tá certo? A uma identidade nacional, aí vai entrar em discussão os patrimônios que formam essa identidade. O que é que vai me dizer que eu sou ou não francês, brasileiro, português? Por exemplo, né? Vamos usar o nosso exemplo, né? O que me diz que eu sou brasileiro é a minha ligação com essa coletividade chamada Brasil, né? É essa identificação com o Brasil. Entendem? Não é necessariamente o meu título de eleitor. Não é porque necessariamente eu nasci no Brasil, mas é porque eu me identifico brasileiro. Ou eu me identifico, por exemplo, potiguar. Você pode não ter nascido aqui, mas você cresceu aqui. E aí, essa identificação vem de uma reunião de memórias, de uma reunião de patrimônios que vão formar essa identidade. Para o Walter Benjamin, que é o grande anjo da história, que é um historiador alemão da escola de Frankfurt, que foi perseguido e morto pelos nazistas. Ele escreve, ele reflete muito sobre história, sobre o que era história. E ele fala o seguinte, quando ele vai definir, quando ele fala sobre patrimônio. Na verdade, quando ele fala sobre a história dos grandes, né? A história das grandes nações. Aí ele solta a definição de patrimônio dentro dessa reflexão sobre a história das grandes nações.
Aqueles que, até hoje, sempre saíram vitoriosos integram o cortejo triunfal que leva os senhores de hoje a passar por cima daqueles que hoje mordem o pó. Os despojos, como é de praxe, são também levados no cortejo. Geralmente, lhes é dado o nome de patrimônio cultural. Não há documento de cultura que não seja também um documento de barbárie. O que é que Walter Benjamin está falando? O que é que Walter Benjamin está refletindo? A história das grandes nações, a história dos vencedores, a história que forma a ideia de França, a história que forma a ideia de Brasil, certo? Vamos trazer para o nosso exemplo. Essa história tradicional de que o Brasil foi descoberto e teve grandes reis, e aí depois teve grandes presidentes, e vai passando, essa história dos vencedores, tá certo? Ela passa por cima dos que estão por baixo. Ela passa por cima dos que foram derrotados. O que sobra dessa disputa sobre o passado é o patrimônio cultural, é os despojos dessa guerra, certo? Dessas derrotas que sofreram, das vitórias que foram feitas. Esses despojos, essas sobras de passado são um patrimônio cultural, mas o patrimônio cultural ele é um documento tanto de cultura quanto de barbárie. Todo documento de cultura ele representa. Espera aí só um pouquinho, amigo. Todo documento de cultura, ele também representa um documento de barbárie para o Walter Benjamin. E aí, para mim, é um pensamento essencial. Guarda essa frase que a gente vai entender ela agora. Não há documento de cultura que não seja um documento de barbárie. Galera, até aqui tudo bem? Posso seguir? Tá, ok. Definimos memória, definimos patrimônio, vemos a ligação de patrimônio com a ideia de identidade nacional e com a ideia de formação de uma nação, certo? E aí nós estamos em qual nação? No Brasil. E aí, como é que esse patrimônio forma o Brasil? Qual é o patrimônio que forma o Brasil? O Brasil é um país em chamas. Olha só. Vocês conhecem essa foto? Conhecem essa foto? Nunca viram? Vocês souberam disso aqui? Agora, vocês lembram dessa foto? Com essas informações. Essa foto é uma foto do Museu Nacional no dia 2 de setembro de 2018. O Museu Nacional, pessoal, é uma antiga, foi um palácio, foi o palácio de residência, né, da família real portuguesa aqui no Brasil, que depois se tornou o palácio do imperador do Brasil, né? Então, o Museu Nacional, e aí depois ele se torna o Museu Nacional, que é o lugar de guardar a memória desse Brasil, né? De contar a história desse Brasil do Império, né? E aí o Museu Nacional ele pega fogo em 2 de setembro de 2018. O Museu Nacional é incendiado completamente, fica só as paredes de lado. E aí, o Museu Nacional ele tem um histórico de cortes no seu orçamento. Ele vai ter um histórico antigo que foi diminuindo gradativamente o orçamento
de manutenção desse museu. E aí é por problemas na rede elétrica que esse museu vai pegar fogo. Vou voltar aqui rapidinho, porque lá no artigo 206 da nossa Constituição, fala o seguinte: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta quanto deles necessitarem. A lei estabelecerá incentivos para a produção de conhecimento. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, percebam, na nossa Constituição, ela diz, certo? Os constituintes colocaram, olha, a responsabilidade de lidar com esse patrimônio é do poder público. Tá certo, nós definimos o que é patrimônio, mas alguém vai ter que cuidar dele. Quem vai cuidar dele? O poder público. O poder público para de investir na manutenção de patrimônios e deixa que o Museu Nacional pegue fogo em 2 de setembro de 2018. Na semana passada, no dia 5, no dia 5 não, no dia 29 de julho, pegou fogo a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é onde estava guardado toda a memória do cinema nacional. Todas as produções do cinema nacional, até hoje, elas tinham cópias, eu não sei quantas sobraram, tinham cópias na Cinemateca Nacional, e não é na Cinemateca Brasileira, e não é só os filmes, porque os filmes e existem os materiais sobre aquele filme. Então, recortes de jornais, críticas de cinema, entrevistas, tudo isso vai sendo guardado junto com aquele filme para que se forme uma memória do cinema nacional, certo? Da cultura nacional, certo? E aí esse museu, ele era de responsabilidade federal. E ele também tem um histórico de cortes. Não se sabe ainda quais foram as causas desse incêndio. Mas o que a gente percebe aqui é que existe uma definição do que é patrimônio brasileiro. Existiram 2 instituições que salvaguardavam, que guardam, certo? Patrimônio brasileiro. Patrimônio esse que forma a nossa identidade, tá certo? Essas 2 instituições pegaram fogo. Então alguém não está cuidando do patrimônio. Alguma coisa está acontecendo com a relação do patrimônio. E lembra o que eu falei lá atrás. Patrimônio tem uma dimensão e ele é uma dimensão política. Patrimônio é político. O que se guarda, o que se conserva, o que não se conserva, para onde vai o dinheiro de guardar, para onde não vai o dinheiro de guardar, é uma escolha política. Vamos para frente. Esse é um recorte de jornal, a Folha de São Paulo, e é um recorte pequenininho mesmo, eu trouxe só a matériazinha. Ela é uma notinha no canto da folha, da folha, que fala o seguinte: um monumento em homenagem aos mortos no massacre de Eldorado do Carajás, feito e doado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, foi parcialmente destruído na madrugada de anteontem, em Marabá. O monumento foi inaugurado no dia 7. Segundo a coordenadora do MST em Marabá, Gilmar de Oliveira, testemunhas disseram que 8 pessoas depredaram o monumento.
Esse daqui é o monumento, esse aí é Oscar Niemeyer ao lado desse monumento. E aí percebam, né? É uma notinha de jornal lá no canto, só dizendo que ele foi, só relatando o fato, né? Não tem quase nada sobre. Esse monumento, ele rememora as vítimas de um massacre que aconteceu em 1996, que matou 20, eu acho que foram 20 militantes do movimento Sem Terra. E aí fizeram esse monumento, colocaram as margens de uma rodovia, tá certo? E o monumento foi destruído. Destruído. Só porque queriam destruir mesmo. Esse monumento, ele é um patrimônio. Lembram da definição de patrimônio como o lugar de assentamento da memória? Esse monumento, ele assenta, ele representa a memória dos mortos em Eldorado dos Carajás. E queimaram esse patrimônio. Outro patrimônio é essa imagem aí. Vocês conhecem essa imagem? Tem alguém da Praia do Meio aqui? Olha aí, vocês conhecem essa imagem. Essa imagem é a Iemanjá da Praia do Meio. A antiga, né? Porque a nova é bem feinha. Mas, né? Vamos respeitar o Iá aí. Mas a antiga imagem de Iemanjá da Praia do Meio era essa aí. E ela aí na foto está sem braço. E aí, um fato interessante, porque eu fui pesquisar para fazer essa aula, aí eu busquei essa imagem, né, botei no slide e depois eu fui procurar alguma matéria sobre isso, sobre a depredação da imagem de Iemanjá. E eu coloquei depredação da imagem de Iemanjá no Google. Coloquei desse jeito, depredação da imagem de Iemanjá. Aí olha só o que apareceu. Imagem de Iemanjá depredada. Olha só. Estátua de Iemanjá é depredada na Praia da Zona Leste. Nova estátua de Iemanjá na Praia do Meio. Polícia investiga novo ataque à estátua de Iemanjá. Entidade que cuida da estátua de Iemanjá depredada diz que não sei o que, não sei o que. Imagem de Iemanjá depredada no Arroio do Silva. Galera, cada reportagem dessa é de uma imagem de Iemanjá diferente. Não são sobre imagens de Natal. Só uma delas é sobre imagem de Natal. Então, existem outras imagens de Iemanjá pelo litoral do Brasil, porque o Brasil, eu não sei se vocês lembram, mas o Brasil foi um país que escravizou pessoas da África. E esses sequestrados africanos trouxeram a sua cultura, a sua religiosidade. Essa religiosidade também forma o Brasil e está representada nessas estátuas de Iemanjá ao longo do nosso litoral. E todas já sofreram algum tipo de depredação. Então, o Brasil é um país em pedaços, porque ele quebra alguns monumentos que formam também a sua identidade, o candomblé. Eles também quebram alguns monumentos que formam a sua identidade. E aí, essa imagem vocês com certeza já viram. Essa imagem é a da estátua de Borba Gato, que fica na entrada de um bairro de classe alta em São Paulo, pegando fogo depois de um protesto. Houve um grupo que se reuniu e ateou fogo a essa estátua. Bibliografia de Borba Gato. Borba Gato, de 1628 a 1718, foi um dos mais célebres bandeirantes que participou da importante expedição chefiada por Fernão Dias em busca das sonhadas esmeraldas. Descobriu o filão de ouro das minas de Sabará. Manuel da Borba Gato nasceu em São Paulo por volta de 1628. Era filho de João de Borba Gato e Sebastiana Rodrigues e foi casado com Maria Leite, filha do bandeirante Fernão Dias. Olha só, essa é a biografia de Borba Gato, a mais tradicional possível. Eu joguei no Google, Borba Gato. E aí eu disse, eu vou pegar a mais simples e tradicional possível daqui. E peguei. Tá aí, desse site é biografia. Tem biografia de vários personagens históricos e tem essa de Borba Gato. Agora percebam, ele foi importante na expedição do Fernão Dias, que buscava esmeraldas e que descobriu a Rota do Ouro. Percebam como essa memória ela é positivada, tá certo? E aí existe outra versão para esse personagem.
Bandeirantes, como Borba Gato, desbravaram territórios no interior do país e capturaram e escravizaram indígenas e negros. Segundo historiadores, muitos mataram índios em confrontos que acabaram por dizimar etnias. Também estupraram e traficaram mulheres indígenas, além de roubar minas de metais preciosos nos arredores das aldeias, conforme o livro Vida e Morte dos Bandeirantes, de Alcântara Machado. Essa é a prática comum dos bandeirantes. Então, quem era Borba Gato? Por que Borba Gato tem uma estátua? Por que é que Borba Gato tem um patrimônio em seu nome, na entrada de um bairro tradicional de São Paulo? Borba Gato, ele representa, a estátua de Borba Gato, ele representa essa imagem dos bandeirantes, né? E aí essa imagem dos bandeirantes como símbolo de São Paulo, porque São Paulo teria sido esse estado que nasceu por causa das bandeiras que se arriscaram e entraram pelo interior bravio, e entraram mato adentro, e saíram matando índios, estuprando mulheres, roubando vilarejos, roubando minas, mas construíram o Brasil e conquistaram o nosso interior e fizeram a nossa fronteira expandiu a fronteira para além do Tratado de Tordesilhas. Como são maravilhosos os nossos bandeirantes. Percebam que essa memória sobre os bandeirantes, ela tem uma disputa relacionada a ela. Os bandeirantes foram personagens que são responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil, ou são personagens que são símbolos da morte, do roubo, do extermínio de culturas que estavam no Brasil? Qual é a história que nós queremos contar sobre o nosso país? De que nós queremos lembrar? Essa pergunta, eu sempre falo a vocês que toda aula de história tem uma pergunta. Essa pergunta, eu não vou responder. Essa pergunta, ela está no final da aula intencionalmente. Ela não está no início. Essa aula toda foi para gerar essa pergunta. De que é que nós queremos lembrar? Pensando que patrimônio... Vamos lá, vamos montar. Olha só. Patrimônio memória é coletiva, tá certo? É um fato social coletivo. Patrimônio é responsabilidade do Estado brasileiro e ele forma a identidade nacional, tá certo? Então, qual é o patrimônio que nós vamos guardar? Qual é a história que nós queremos contar? Qual é a memória que nós queremos lembrar como nação? Porque percebam, pessoal, o Museu Nacional pegou fogo. A Cinemateca Nacional pegou fogo. O monumento dos mortos de Eldorado do Carajás, construído por Oscar Niemeyer, que é o maior arquiteto brasileiro, conhecido internacionalmente, foi destruído. As estátuas de Iemanjá foram destruídas. Mas, quando a imagem de Borba Gato pegou fogo, houve uma mobilização de pessoas para limpar a imagem e para reconstruir a imagem de Borba Gato. Porque Borba Gato representa a nossa identidade nacional. E as imagens de Iemanjá? E o monumento de Eldorado do Carajás? E o Museu Nacional? E a Cinemateca Brasileira? Não representam a identidade nacional? Não são patrimônios? O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que patrimônio é uma escolha política. As nossas memórias são seletivas. E como coletividade, nós selecionamos o que vamos ou não lembrar. E não só o que, mas como nós vamos ou não lembrar. Os bandeirantes fazem parte da memória nacional. Eu não posso apagar essa história. Eles fizeram parte da colonização. Eles são parte do empreendimento colonizador português. Eles entraram fronteira agrícola dentro. Eles participaram da expansão das fronteiras brasileiras. Isso eu não posso negar. Mas eu vou lembrar desses bandeirantes como grandes desbravadores que fizeram desenvolvimento nacional ou como pessoas de seu tempo
que promoveram violência e carnificina de um grupo étnico que existia no Brasil. Como eu vou lembrar desses bandeirantes? E aí, essa pergunta eu não respondo para vocês. Essa pergunta quem vai responder são vocês ao longo da vida de vocês. De que, como brasileiros, nós queremos lembrar? O que nós vamos guardar para as próximas gerações? Quais serão os nossos patrimônios? Quais serão as nossas memórias? Nós vamos lembrar do nosso de 2009, 2020, 2021 e 2022 como o período do maior de um genocídio que aconteceu no nosso país? Ou nós vamos lembrar como um período de uma tragédia acidental que aconteceu no nosso país? Nós vamos lembrar do período entre 2016 até hoje como um período de desmantelamento da nossa democracia? Ou nós vamos lembrar desse período como um período de fortalecimento da democracia, das instituições democráticas e de combate à corrupção? Como nós queremos lembrar? A memória, o patrimônio, eles são conceitos que são políticos. E qualquer discurso que fale sobre memória e patrimônio, tentando dizer para vocês o que é e o que não é memória, e o que é e o que não é patrimônio, desconfiem. Quando alguém diz assim, isso é patrimônio, isso não é patrimônio, como se isso fosse a coisa mais certa do mundo, desconfie. O que é, questionem, o que é patrimônio para você? Por que é que essa imagem de Iemanjá não é patrimônio e essa imagem de Borba Gato é patrimônio? Por que é que, por exemplo, vamos lá. Deixa eu lembrar de... Eu tô tentando lembrar de patrimônios imateriais. Por que é que a ginga com tapioca é patrimônio, mas o queijo de manteiga lá de Caicó não é patrimônio potiguar? O que forma? O que é? Sempre que falarem sobre patrimônio para vocês, questionem o que é patrimônio. Por que isso é patrimônio? Por que isso não é patrimônio? Pessoal, eu pretendia passar um vídeo para vocês, mas eu tenho um compromisso agora às 9 horas, que é um estágio, e eu não posso faltar. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui, na esperança de que vocês vão assistir esse vídeo agora para encerrar a minha aula. Então a minha aula não está acabando aqui, a minha aula acaba com essa reflexão da Rita Von Hunt. Então assistam esse vídeo, que esse vídeo é o final da minha aula, tá bom? Um beijo, lembrem, não esqueçam de perguntar o que é patrimônio e pensem de que e como nós queremos lembrar. Tá bom? Beijinho em vocês. Até a próxima semana. Adiós. Ei, acessem o link. Não vai sair da sala sem acessar o link, não. Olha aí o link do YouTube para vocês. Entra aí no link e vão ver o vídeo. Para acabar a aula. Tchau.